Muito bem, minha primeira entrevistada de agora, ela já é muito conhecida também pelo seu apelido. Na verdade, não é apelido, é um diminutivo, não é? É outra coisa. Ela se chama Fátima Figueiredo, virou atriz por falta de emprego como cantora. Mas é uma humorista, uma comediante como poucas, uma compositora, uma artista absolutamente completa. Vamos receber Fafi Siqueira. Fafi, que bom que você está aqui. Fafi, que bom que você está aqui. É, rimou. Fazia tempo, hein? Fazia tempo, é verdade. Uns 2 anos. A Fafi Siqueira está, nesse momento, em cartaz com Forever Young. Forever Young. É o mesmo do Lógico. filme. Tem um filme? Tem um filme Forever Eu sei Young, que tem, não tem? não sei, eu achei que tinha a música e uma peça que roda o mundo inteiro e que agora a peça nós trouxemos para cá. Nós trouxemos para cá, e a maioria, eu vou te falar uma coisa, eu sou um pouco metidinha, porque assim, toda vez que eu vejo um musical que a gente traz para cá, dificilmente a melhor montagem não é a brasileira, sabia? Não é? Dificilmente, não, a melhor Ao montagem, contrário, ao é contrário, a brasileira. é a brasileira. Eu acredito que porque a gente tenha mais tesão, essa é a palavra, talvez, a gente tenha mais essa latinidade mesmo nossa, fica uma coisa mais florida, mais... Eu estive em Nova York agora e assisti 5 peças. 5 peças. Eu sou um consumidor você contumaz gosta. de Broadway, não é? E quanto mais eu vou, eu mais me convenço disso que você está falando. Nós não ficamos a dever. Nada, nada. Não ficamos a dever. Como é que é o Forever Young? O Forever Young é uma brincadeira e ela, normalmente eu falo assim, é uma peça fácil de você ver, porque ela dura 1h30 só. Normalmente os musicais duram 2h40, 2h30. A nossa dura 1h30 e é muito simples. É uma passada numa casa de idosos, aonde no palco tem uma reunião com 6 artistas e uma enfermeira. A enfermeira sou eu. E os artistas todos são ex-roqueiros que estão com 90 anos, não, 85 anos, 90 anos. Então, eles pintam e bordam como se fossem crianças, né? E eu, que na verdade sou a mais velha, particularmente, eu sou a gata da história, eu tomo conta deles, eu sou uma enfermeira. É uma comédia, É uma comédia, você maravilhosa. chora de rir, chora. A Maria Adelaide Amaral, que é uma pessoa séria, que foi ontem, falou assim, gente, eu poucas vezes me diverti tanto na minha vida. Assim. A gente está vendo imagens aí. Está vendo imagens, estamos vendo imagens. Ah, então. Agora, as músicas são sucessos dos anos 50, Isso, 60. Isso. Nirvana, Pink Floyd. E você canta? Eu canto, mas eu não canto essas... Eu canto 6 músicas, eu sou a que mais canto. Ah. Porque, na verdade, assim, a enfermeira, o grande barato da enfermeira é que ela queria ter sido uma cantora, ela queria ter sido uma roqueira e ela não conseguiu. Então, ela foi ser professora primária e aí ela faz esse bico nessa casa de idosos que acontece essa reunião. Então, ela pinta e borda com as pessoas. É como se fosse o seguinte, uma moça de 46 anos de idade, hoje em dia, vai para uma casa de idosos para cuidar do Elvis Presley, se fosse vivo, do Jimi Hendrix, se fosse vivo, da Janis Joplin, se fosse vivo, e nenhum deles consegue mais falar nada. E ela pinta e borda com eles. Agora tu vai ficar sentado aí e vai escutar eu cantar. Sabe Aí ela como é que canta, vai chamar canta. a próxima excursão dos Rolling Stones? Cocum 3. Tá aí. Esse filme vocês lembram? Ou não lembra do filme? Lembra, Cocum? claro. Os velhinhos que entram na piscina, e não é isso? Agora, impressionante, né, Fafi? Você já está com mais de 30 anos de carreira Mas, no teatro. acho que sim. Teatro, porque eu comecei teatro muito É verdade que depois. você acabou atriz porque você queria mesmo ser cantora? Conta essa historinha rápida. Rapidamente. Você é o seguinte, começou tentando? Eu cantei, eu ganhei muitos festivais. Sabe aquela época de festival, anos 70, anos 80? Então, eu ganhei muitos festivais, eu me tornei profissionalmente uma cantora de festivais, concorrendo com o Djavan, com o Zé Rodrigues, com Mas como Fafi Siqueira? Como Fafi. Fafi. Fafi.
E aí eu tinha um grupo que era a Sandra de Sá, o Elimar Santos, a Joana, a Sara Benchimol. A gente tinha um grupo como o Ivan Lins, de festival. Só que aí eu vou te falar sinceramente, aconteceu assim, as mulheres começaram a ter dificuldade quando acabaram os festivais. E eu tinha um trabalho muito parecido com o Eduardo Duzec, que era de humor, que é humor e música, né? Então, quando eu fui cobrar isso da gravadora, para a gravadora, eu falei, gente, mas olha só, eu tenho um trabalho parecido com o do Eduardo Duzec, que é música e é meio teatro. Ela falou, mas o Eduardo Duzec é homem. Aí eu briguei com a gravadora. Briguei sério com o pai do Cazuza, briguei sério com o Cazuza do meu lado naquela época. Falei, vocês são uns idiotas, você não sabe fazer nada. Blá, blá. Aí eu queria cantar rock and roll, os caras queriam que eu cantasse música romântica. Aí eu comecei a namorar um rapaz que era de teatro, comecei a entrar nessa história de teatro. O Wolf Maia chegou para mim e falou, quer fazer uma novela minha? Eu fazia uma peça por fazer, por falta de emprego. Eu fazia O Mágico de Oz. Minha amiga chegou para mim e falou, você não quer ir fazer uma personagem no Mágico de Oz? Eu falei, não. É uma bruxa parecida com uma cantora. Isso foi em 85. Uma bruxa parecida com uma cantora de rock que está agora no Rock in Rio. Estava acontecendo no Rock in Rio. Em 85, era uma cantora chamada Nina Hagen. Doida. Doidaça. Doidaça. Entrevistei a Nina Hagen. Jura? Sim, senhora. Ela era Nina uma, Hagen. ela era uma cantora. Ela quebrou a noite de São Paulo Foi, inteiro. cara. Tomava todas. É verdade. Vida bandida. Bandida. E ela era cantora lírica e cantava rock and roll. Muito louca. Muito louca. Muito Ela louca. era muito louca, mas Muito muito louca, louca. muito Aí louca. falaram assim pra mim, olha, a sua bruxa é como se fosse a Nina Hagen. Eu falei, opa. Aí fui lá e fiz, porque era só música, não tinha texto. Aí o Wolf Maia fazia um show no mesmo teatro com a Tânia Alves. Aí ele falou, você quer ser atriz? Eu falei, não interessa não. Ele falou, não, eu lanço você. Lanço você na TV Globo, numa novela chamada Hipertensão. Eu falei, será que eu vou dar conta? Vai dar conta. Aí a maioria, eu fui me enturmando. Eu fico vendo a Fafi falar, ô Juliana, e eu fico me lembrando da interpretação dela. Ela viveu a Dercy Gonçalves na minissérie Dercy de Verdade. É. E eu achei que esse seu trabalho foi exponencial, não Foi, foi. Para você foi também? Foi o trabalho mais difícil, foi o trabalho... Porque assim, eu sou imitadora, né? Então, o fato de eu ser imitadora, as pessoas iam me cobrar que eu ficasse igual a Dercy, ou que eu imitasse a Dercy de uma maneira como eu imitava o Roberto, como eu imitava o Golias. E não era, aquilo ali era uma coisa séria. Foi ela que me escolheu. Foi ela que falou. A própria Dercy. A própria Dercy. Falou, eu quero que seja a Fafi Porra, Siqueira. você que tem que fazer. Na verdade, eu fiquei surpresa, porque a minha escola é o Ronald Golias, né? É uma coisa diferente. Faz um Golias aí. Vai falar. Eu sempre peço. Eu vou fazer para você. E Eu o sei que seguinte. você não gosta Não mais. não é nem isso. A mulher dele falou, ele vai viver em você. E o Golias é uma coisa assim, é muito fácil para mim fazer o Golias, porque ele está na minha alma. Então é uma coisa que... Eu acho que ele é pouco reverenciado nos flashbacks. Ô, Cris! Fala pra mãe que eu não vou morrer. Eu não. A Fafi não vai deixar. Ai, que ótimo. Muito E o bom. Golias? Eu tenho uma curiosidade, Fafi. Ah. É verdade que uma vez foram te assaltar e te reconheceram, porque foi na época do papel que tu estava fazendo da Foi. Dercy Gonçalves, e aí não te assaltaram? Foi. É? Não era nem assalto, era ali na Rua 14 Bis, tem muito craqueiro, né? Ah. E o menino era ele queria, e eu estava com um iPod que valia mais de qualquer dinheiro. Ele não queria, ele queria dinheiro. Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Eu estava andando, né? Eu ando, faço exercício. Eu estava andando e eu falei, eu não tenho dinheiro. Aí um outro rapaz, bem vestido, muito sujo, que a gente via que estava ali por causa da droga, chegou e falou assim, larga ela é a dona Dercy. E você foi... Caiu! Caiu na estrada. Eu caí na estrada, saí correndo pela rua, falei, caneca acima, peguei e liguei pra Dercy, ela, quer saber de nada, quer saber de nada. Falei, pô, eu não fui assaltada por sua causa, graças a Deus. O
cara falou isso. Larga ela, ela é assim. E eu volto com a minha querida Fafi Siqueira em cartaz com Forever Young. É só fim de semana? Não, sexta, sábado e domingo. Sexta-feira é às 9h30, para dar tempo de chegar. Sábado às 9h e domingo a gente tem 2 sessões, que é às 3h e às 6h. Às 3h, você quer saber, é a que mais lota. Que teatro? É no Teatro Fê Comércio. Fê Comércio, na verdade, é o seguinte, o teatro chama Raul Cortez. E fica naquele prédio É lindo, do conheço. Fê Comércio. É lindo, lindo. Mostra de novo o elenco. Ah, eu vou ver essa peça. Não, cara, olha, não. pode te falar, é Quero- muito engraçada. E é o seguinte, eu aprendi nessa peça, a peça foi uma sessão de terapia para mim, porque a terceira idade chegou para mim, assim, com os 2 pés nas costas. Como assim? Aí os 60, quando chegou assim, vou te confessar, me batendo e chegou feio, assim, eu fiquei mal. Estou te confessando, estou fazendo pro seu público, eu fiquei Mas mal, eu você é tive uma uma Forever crise. Young? Pois é, mas acontece que é o que eu falo sempre, olha só. A cabeça é de Forever Young, mas o corpo é um Opala. A cabeça é de novo, mas o corpo é Opala. Tu tem que fazer tu tem que Fafi, mas fazer a tua personagem tem 90 anos, né? Não, a minha tem 46, ela é a gata a tua é gata. Mas quando É. tu tiver 90 anos, tu vai ser aquela senhorinha mais ranzinza ou aquela mais fofinha, assim? Não tu vou acha ser nenhuma, que... não. Eu detesto velhinha fofinha, fofinha almofada. E também não gosto de velha chata. Né? A Dercy era chata pra caramba. Ela Ô, Fafi, também o dia que você acordar, não tiver nenhuma dor, você apalpa que você morreu. Tem que ser verdade. apalpa, nenhuma É dor. verdade. Apalpa porque já foi. Não é nem dor, sabe? O que chegou para mim dessa coisa da terceira idade foi mais assim, exatamente por eu ser uma pessoa que sobe, que vai, que vem. Eu tenho muita força, eu tenho mais força que saúde. Eu tenho muita força. E, de repente, essa força ficou 1/3. E aí eu comecei a cobrar de mim mesmo. Você sabe, Amaury, que eu, fazendo essa peça, foi quase que uma terapia para mim. Eu aprendi o seguinte, você só envelhece se você parar de se divertir. É verdade. Verdade. É verdade. Frase lapidar. E a gente envelhece quando acaba o champanhe também, não é, Juliana? Muito. Acabou o champanhe, fica Aí todo também mundo... fica todo mundo velho. Amaury, nós estamos falando de uma peça em que os personagens são transformados em quase centenários. São todos muito jovens, com pele bonita, como a Fafi, que está aqui na minha frente, estou vendo. Como que é feita essa transição? A maquiagem, por exemplo, como é feita? Eu não, né? Eu só faço uma maquiagem normal mesmo. Mas eles, por exemplo, chegam lá 3 horas antes. É a Cláudia Ohana, que é uma senhora gata, que para ficar feia fica difícil. O nosso galã, o Karma Della Vecchia, o Jarmas Homem de Melo, o Tumura e a Paula Capovilla, que é a grande estrela dos musicais, a maior estrela, a maior cantora dos musicais brasileiros, The Voice, Paula Capovilla. Então, eles fazem uma maquiagem, primeiro era Lastex, mas Lastex todo dia... Prejudica a pele, eu não né? sei nem como é que a Selma Grey está conseguindo sobreviver. Nossa. Né, para botar aquilo no velho Chico, que ela não é velha daquele jeito. Então, os meninos estão usando uma maquiagem americana, uma coisa assim, né, Paulo? Eu sei que eles... Eu não presto muita atenção, não, mas olha, eles ficam horas e tem uns truques, sabe? Aqui tem que ser branco, aqui tem que ser um pouco mais marrom, aqui assim já puxa uns fios de lápis, que de longe faz uma esfumaçada, a gente fica igualzinho. Nossa Senhora. Igualzinho, velho mesmo. Tudo truque de maquiagem, a bela e boa maquiagem. Vai ficar em cartaz até quando, Fafi? Ficamos aqui até dia 27 de outubro e depois viajamos no Brasil. Temos 8 cidades já marcadas e depois vamos para o Rio. Depois, tá estreando em São Paulo. Está estreando em São Paulo. Que bom. Amaury, deixa eu fazer uma pergunta, se você me permitir. A Fafi está numa excelente forma, você mesmo disse que está super bem, que anda, que corre, que não para. Mas eu ouvi dizer que você já foi comedora compulsiva. Por De quê? quê? Não, eu de não fui, comida? eu sou- De comida. Eu não Comedora fui. mesmo, de comer. De Eu comer sou- mesmo. Ela está Ainda falando é? comedora compulsiva de comida. De viu, Fafi? Não, o marido dos outros pode ficar tranquilo.
Eu sou uma mulher respeitadora. Ai, que bobagem. De você chegar a comer 4 latas de, acho que, brigadeiro ou de alguma coisa, sem perceber. Não é doce. Eu sou muito do salgado. Salgado. Não, eu ainda sou. Foi o colesterol, foi a tireoide, foi outras coisas que me fizeram ou morre ou come as 2 sacos de batata frita. Então, chega uma hora que eu, por exemplo, é igual o alcoólatra, né? Ou ele não bebe 10 garrafas de champanhe por noite, ou ele morre. Você pode beber sua garrafa de champanhe, 2, 3, tá? Mas se beber 10, você vai todo dia, você não vai ficar bem. Mas o que te dá mais prazer de comer que tu não para mais? Salgadinho. Coxinha? Não, risole, empadinha. Risole. Fico babaca. Aliás, sua produção me tratou, fez um risoto para mim que, nossa senhora, maravilhoso. É mesmo? É. Se você não comeu, Não sinto foi o muito. Edu Guedes que fez? Foi o Edu? Foi o Edu? Não, não foi. Nosso Foi o vizinho Manuel. de estúdio. Edu, Tá olha, protestando. agora, Edu, maravilhoso. Muito bom. Fafi, vem cá. Deixa eu colocar uma outra questão aqui. Diz que você não acha nenhuma graça em stand-up comedy, esse negócio do stand-up, e que antes do stand-up a Cláudia Gimenez, você cita, a Regina Casé, já faziam isso, e que as mulheres serviam só para levantar a bola para as piadas dos homens. E como é que é essa sua avaliação de stand-up comedy? Não, o stand-up comedy desses agora, eu acho, quer dizer, Você tem ido ver para falar? eu fui ver os que estouraram. E que não são mais stand-up comedy, tipo Danilo Gentili, tipo Rafinha Bastos, Mas eles tipo são Oscar bons. Filho. Mas não são mais. Você vê que não são mais. Eles foram para outro lado, porque eles são atores. Eu acho o stand-up comedy, eu, por exemplo, não sei fazer. Chegar e ficar falando, ou eles falam mal dos outros, ou eles... E se vestem muito mal. E eu não acho graça. Eu não consigo sentar e achar graça, sabe? Tenho muitos amigos que fazem, mas não consigo achar isso muito engraçado. E agora nós temos mulheres fazendo isso, porque é uma coisa extremamente machista. Estão sempre falando do peito da gente, do corpo da gente, disso da gente, daquilo da gente. Então, ou então falando, enaltecendo o próprio pau. Ah, porque eu tenho um paulinho, não sei o quê. Ou então se menosprezam, né? O stand-up, ele se menospreza muito. Autofaxina. Que é o que o público gosta. Tem público para isso. gosta, Tem público para tudo. Tem público para tudo. E aí, assim, eu fazia um show, eu acho que essa coisa da Regina Casé, da Cláudia Gimenez, a gente teve uma coisa mais difícil, porque era muito difícil na época da gente dizer determinadas coisas que hoje é banal. Claro. E que a mim, por exemplo, choca. Eu tenho... eu fui fazer um exame X que a mulher virou para mim e falou assim, ai, minha filha não assistia a Dercy porque era muito tarde, tinha muito palavrão. Eu falei, duvido que ela não cante esses funks, que tem nada contra, cada um faz o que quiser. Mas tem determinados funks que eu fico com vergonha de cantar. Entendeu? De coisas assim. Então, não vai dizer para mim que a filha não via a Dercy porque tinha palavrão. Eu me lembro uma vez, a gente estava falando da Dercy Gonçalves, eu fui entrevistá-la antes dela entrar no palco. Teatro lotado, ela já atrasada, e eu, por razões dela própria, ela acabou começando a me dar entrevista, atravessando o horário de começar. E a plateia começou, pedindo que ela entrasse, ela querendo terminar a entrevista comigo. Ela falou, pera um pouquinho. Foi lá, abriu a cortina assim, botou a cabeça e falou, já vai, porra! E fechou. Tá, vamos continuar a entrevista. Muito bom, muito bom. Coisas da Dercy. Coisas da Dercy. Ô, Fafi Siqueira, você está no elenco do filme Shaolin Tô. do Sertão, que é uma comédia que foi filmada no Ceará? Foi no Fala um interior. pouquinho disso. Foi no interior do Ceará. E no Ceará. O Dedé Santana está com você? Tá, o Dedé está comigo. Na verdade, assim, eu acho que eu e ele somos os únicos cearenses, não cearenses da comédia, porque o Ceará, ele tem uma vida própria, eles fazem muitos filmes que são passados lá, que a gente no Brasil nem vê. O que faz o Shaolin, o Edmilson, ele mora em Los Angeles, ele trabalha com cinema em Los Angeles, metade da equipe era americana, do Shaolin. O diretor é um diretor que faz muito filme dos Estados Unidos, chama Halder Gomes. Então, foi uma produção, assim...
eu não vejo esse negócio, o novo Chico Anísio, o novo... Não, eu acho assim, esse filme veio para mostrar que a gente pode preencher um lado, a gente não, eles, que eu só fui convidada, preencher um lado de filmes infantis de boa qualidade que ficou dos Trapalhões, sabe? O próprio Dedé fala isso. Fafi Siqueira, Fafi, o Sidney Oliveira te mandou um presentaço, são as vitaminas e minerais Sidney Oliveira. Tá cheio aí pra você. Forever Young. Forever Young. Fafi Siqueira, vamos todos lá. Obrigado, Fafi.